nós já temos lá disponível para vocês os slides da aula 1, 2, 3 e da revisão 1 a 3, né? Está lá no tópico os slides das aulas ao vivo. E os vídeos das aulas ao vivo já estão lá. O vídeo da aula 1, 2, 3 e da revisão da aula 1 a 3, né? Então, igualmente hoje, depois os slides e o vídeo serão disponibilizados lá para vocês. Sempre importante, né? Esse material está à disposição, se vocês quiserem rever, estudar, né? Ou quiserem guardar, né, o material dessa disciplina, esse material está à disposição, né? Vocês podem fazer download, enfim, guardar no computador de vocês, ou guardar no celular os arquivos, né, como vocês acharem melhor, no pendrive, enfim. Então, sempre interessante, né? Os exercícios também, da mesma forma, né? Eles ficam para vocês ali à disposição na aba Atividades do Classroom. Cada aula nós temos exercícios, né? A segunda parte da aula. Então, no dia da aula, a gente faz os exercícios, eles compõem a presença nessa segunda parte da aula, né? Mas também depois, né? Se quiserem estudar, rever, refazer exercícios, eles ficam ali na barra Atividades do Classroom. Tá? No início de cada aula, a gente sempre relembra o nosso calendário, né? Então, hoje, vamos fazer da mesma forma, né? Vamos relembrar o nosso calendário. Lá no dia 29/6, nós tivemos, no início, o contrato pedagógico. Então, outra coisa importante relembrar, que está ali à disposição de vocês, na aba Atividades do Classroom, o vídeo do contrato pedagógico e os slides do contrato pedagógico, com todos os combinados que a gente fez na primeira aula, né? A gente abriu o Moodle, mostrou como acessar, mostrou como entrar na disciplina de gestão da qualidade, mostramos onde estão as avaliativas da N1, onde vai aparecer a prova, a substituição, guia do aluno, os prazos das avaliativas que vocês têm que cuidar no guia do aluno. A gente abriu o Classroom, mostramos os elementos ali do Classroom, mostramos onde está o trabalho, como abrir, como editar, como fazer o envio do trabalho, tudo detalhadamente, né? Lá no arquivo do contrato pedagógico. Então, quem não assistiu, quem não lembra, ou quem pegou pela metade, né? Não deixe de assistir, esse vídeo está ali desde o primeiro dia de aula, né? Depois de realizado, o arquivo já foi posto ali para vocês verem o vídeo e também o slide, né? Também no tópico contrato pedagógico na barra atividades. Depois a gente teve a aula 1 e exercícios sobre a aula do 7, aula 2, depois do intervalo e chamada exercícios da aula 2, dia 6/7, aula 3, depois do intervalo chamada exercícios da aula 3, tivemos no dia 8/7, né, a revisão dessa primeira parte, né, da disciplina de gestão da qualidade. Desta primeira parte, vocês ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, né, valendo 2 pontos na N1. Prazo, conforme a gente já tem informado lá no primeiro dia no contrato pedagógico e relembrando, né, sempre no início de cada aula, o prazo está no guia do aluno. Se cumprir com aquele prazo, passado o prazo, já não tem mais como fazer, né? E a gente procura sempre relembrar o calendário em todas as aulas, justamente para que ninguém esqueça, né? Não economizamos avisos, né? Todas as aulas a gente avisa. A partir de agora, desse dia, né, nós entramos na segunda metade da disciplina. Dia 13/7, hoje, a gente começa com a aula 4, né, nessa segunda parte da disciplina. Na quinta-feira, a aula 5, na terça-feira da semana que vem, a aula 6. Então, são esses 3 conteúdos, né, que compõem a segunda metade dessa disciplina. Aula 4, 5, 6, e ainda temos uma revisão, né, desse conteúdo lá no dia 22/7. Dessa segunda parte da disciplina, vocês têm o compromisso de fazer a atividade avaliativa 2 no Moodle, valendo 2 pontos. Igualmente, o prazo está no guia do aluno. Né? Tem que fazer dentro daquele prazo, não pode deixar passar aquela data limite, aquele horário limite que consta lá no guia do aluno. Né? Então, todas as aulas a gente avisa, né? Justamente para que ninguém esqueça de fazer. Né? Se alguém tem a tendência de esquecer, né? Tem que anotar, né? Anotar no caderno, uma folhinha aí, para não deixar passar. Para fechar os pontos da N1, nós temos o trabalho disciplinar, vale 6 pontos. Fecha, então, os 10 da N1, né?
4 das avaliativas no mundo, mais 6 do trabalho que vocês fazem e entregam no Classroom. Fecha 10 pontos na N1. A entrega até o dia 24/7. Então, também cuidem esse prazo, né? Passou o dia 24, já passou o prazo de entrega do trabalho, né? Então, o prazo é bem longo, né? Mas ainda está bem tranquilo, a gente ainda vai ver esses conteúdos, né? Aí na aula de hoje, na aula da quinta-feira, para vocês fazerem com tranquilidade o trabalho. Dia 27/7, revisão, uma revisão final, focada, né, em nos prepararmos para a prova do dia 29/7. No dia 29/7, nós não temos conexão ao vivo, é somente a prova. Então, é postado no Classroom para vocês as instruções de prova, o código da prova. Vocês acessam o Classroom, leem as instruções e copiam o código. Às 19 horas, vocês acessam o Moodle, disciplina de gestão da qualidade, vão lá, clicam na prova, ela vai pedir o código, vocês vão inserir o código, então vão fazer as 10 questões da prova, né? A prova vale 10 pontos. Ao final da prova, clica em salvar e enviar, e automaticamente ela já vai dar a nota que vocês ficaram na prova, tá? Da N2. A média final, N1 mais N2 dividido por 2. Para ser aprovado, tem que ficar com a média mínima 6, né? 6 para cima. Notas abaixo de 6, reprova por falta, não, né? Reprova por média, e aí tem que fazer a prova de substituição, tá? No dia 14/8, lá no Moodle, né? 9 horas da manhã já dá para fazer a prova, tá? É no sábado, né? Dia 14/8, tá? Espero que ninguém chegue, né? A ter essa necessidade de fazer a substituição. Mas se precisar, 14/8, às 9 da manhã, já está lá a prova de substituição para vocês fazerem. N1 mais N2 dividido por 2. Média mínima 6. Bom, se eu ficar com 8 na N1 e 2 na N2, já vai dar uma média abaixo de 6, né? Então, se eu ficar com 8 na N1 e 2 na N2, soma as duas dá 10, divide por 2 dá 5. Então, a prova de substituição é justamente a substituição da menor nota. Então, vou fazer a prova de substituição, vale 10 pontos. Aí, fui lá, fiz a prova de substituição, fiquei com 10 na substituição, tá? Bom, se eu fiquei com 8 na N1 e 2 na N2, vai substituir a nota que eu fiquei menor, os 2 pontos. Aí, fiquei com 10 na substituição, ela substitui, vai ficar 10 mais 8 da N1, 18 dividido por 2, 9, né? A média final ficará 9. Então, assim que funciona a substituição para casos de necessidade, né? Caso quem fique reprovado por nota. Claro, né, que não basta só a nota, né? Tem que ter, como a gente viu no nosso contrato pedagógico, 75% de frequência nas aulas, né? Então, quantas aulas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 75% dessas 10 aulas vocês têm que estar presente, né? Das 19 às 22 horas para ser aprovado, né? Qualquer frequência inferior a 75%, reprova por falta, né? A reprovação por falta, né, não tem prova de substituição, né? Só reprova mesmo, né? Então, são só 2 vezes por semana, né? Não vale a pena a gente faltar na disciplina, né? Muito bem. Retomamos, relembramos o nosso calendário. Eventualmente, né, quando a gente vai tratando do calendário, né, sempre no início de cada aula, muitas pessoas já ouviram, né, já estão cansados até de ouvir, né, esse recado, mas preciso fazer sempre essa lembrança, porque, né, como comentei antes, já com a turma, temos ali, né, sempre 2, 3%, né, dos alunos da turma que, né, deixam passar, esquecem por algum motivo, né, que a gente não entende muito bem, acabam deixando, né, passar os prazos, tá? Então, fiquem muito atentos. Na quinta-feira que vem, quando começar a aula, eu vou lembrar de novo, justamente para ninguém esquecer, tá? Alguém fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre o calendário, atividades avaliativas, trabalho? Ô, professor, eu queria... Sim. Ali nessa avaliativa 1 ali, era para entregar, eu entrei agora, era para ter entregado dia 1º/7, é isso? Porque eu fiz dia 9, eu não tinha ciência dessa data do dia 1º/7. Não, as avaliativas são as datas que estão no guia do aluno.
Tá, mas daí que nem eu fiz dia 9 do 7 dela, não vai ter valor, então vou ter que fazer o trabalho de recuperação. Como assim? É que ele tá dia 1º do 7, tem que fazer a primeira avaliativa. Não. A avaliativa Não do foi- dia não 1º foi é dia isso que 22 nós- que termina. Não foi isso que nós falamos, né? Nós falamos Como, que professor? a Desculpa. avaliativa 1, Eu não... ela compõe a primeira parte da disciplina, né? Então, Sim, então aquela data do no ladinho 1, do 1 do 2, 7 3 e não tem nada a 4, ver. é o conteúdo... Desculpa, não consegui te ouvir, tá? A gente estava falando junto. Pode falar. Aquela data do calendário ali que tá da segunda aula, 1 do 7, do ladinho escrito avaliativa 1, não tem nada a ver, então. É que eu peguei agora, eu acho que eu... Isso, tem uma chaves aqui, não sei se você está conseguindo visualizar, que compõe toda essa primeira parte da disciplina, que significa que, conforme nós explicamos agora há pouco, essa primeira parte da disciplina é o conteúdo que corresponde à atividade avaliativa 1 no Moodle e que tem o prazo conforme consta no guia do aluno. Ah, Essa tá, informação, beleza. tá? Tá, desculpa, é que eu entrei agora, daí eu fiquei meio aboiando. Peguei Isso, tá andando, valendo, vamos dizer assim, que sentar na janela. tranquilo. Mas está valendo a mesma coisa que a gente combinou lá no contrato pedagógico, a mesma informação foi dada no dia 1 do 7, a mesma informação foi dada no dia 6 do 7, a mesma informação foi dada no dia 8 do 7, porque sempre no início de cada aula, a gente relembra o calendário e dá esta mesma informação, que a atividade avaliativa 1, ela compõe o conteúdo da primeira parte da disciplina, e ela tem um prazo para fazer, e esse prazo consta no guia do aluno. Não, mas tranquilo, então, eu só me... cada disciplina, tá? É sempre desse mesmo jeito, independente da disciplina que vocês estiverem cursando, o guia do aluno é que determina o prazo da atividade avaliativa, tá? Tá, tranquilo, obrigada, professor, agora foi bem entendido. Tranquilo? Tá. Fiquei preocupado. Tranquilo, obrigado. Certo. Professor. Sim. Eu queria saber só uma informação, porque eu imprimi a apostila, ela continua aparecendo uma página em branco e a outra com duas coisinhas no meio, bem no começo. Eu abri o arquivo, para mim não apareceu nada em branco, não sei se apareceu em branco quando eu imprimi, apareceu, eu não, deixa eu lembrar qual é a página, já te digo qual é a página. A página... É bem no comecinho, acho. Saúde. Não, é renite mesmo. Renite? É a renite, ataca. Também é bom, né? Né? Deixa eu ver qual era a página mesmo, era 40 e pouco. Dá uma olhadinha e confirma pra gente. Mas para mim a apostila está abrindo normalmente, sem falhas. Eu não entendi porque que eu imprimi e apareceu com páginas em branco. Da outra vez eu tinha olhado também, tanto numa como na outra, e ela deu em branco também. Tu tentou ver lá no local onde tu imprimiu, ver se no momento que eles abriram lá deu algum problema no arquivo, alguma coisa assim? Eu imprimi direto do coisa lá do portal do aluno. Tem que ver o local onde tu imprimiu, né? Como assim local de imprimir? Se eles têm um arquivo, se eles têm um programa que abre o arquivo e não dá problema na conversão na hora de abrir, né? Porque é um programa utilizado para abrir e para imprimir. Eu abri o normal. Não abriu normal, né? Porque não apareceu a página, né? Sim, eu não sei como que página é essa, o que pra tinha mim também não tá aparecendo, senhor. Viu? Ó, tem mais um. Página 14. Página 14? É 14, colega? 14. Eu não lembro. Isso. Tenho quase certeza que é 14. Pra mim não tem... Tá tudo normal, assim, na apostila. Não tem nada faltando, né? Mas eu posso tentar ver com a escola, ver se tem alguma coisa, alguma informação lá. Mas se eu abrir aqui o arquivo, tá tudo ok, tá, gente? Página 14. Não tem nada de diferente, assim, não. É a página 14. E depois tem uma outra página que só tem o ISO, não sei o que, lá do que, e não tem mais nada. Certo. Eu vou mandar um e-mail perguntando para eles lá se tem alguma alteração, alguma coisa, ou só uma página a mais, talvez, que foi inserida ali, né?
Talvez não esteja faltando nada, só tem uma página a mais. Mas que Mas estranho, pro né? meu arquivo aqui tá tudo ok, tá? Eu vou dar uma questionada lá. Tá, mas no certo? teu arquivo aí, a página 14 diz o quê? Tá tudo normal. Do item, Não item tô te perguntando o que é 4.2, normal, tô perguntando o que tipos... diz na página. Sim, para mim tá tudo normal, não tem nenhuma página em branco. Ai, Segue professor, o tu não texto. tá entendendo. 4.2, tipos de sistemas de gestão da qualidade, e depois vai para o item 4. Deixa eu ver. 4.2.1. Como é que é mesmo? Peraí, deixa eu ver. Tá, é depois do desempenho do processo, tipo de sistema gestor de qualidade, aí fica em branco e vai lá para um quadro de, como é que é, diz aqui, certificáveis e não certificáveis. Isso, para mim não tem essa página em branco, segue normal, é exatamente como tu está dizendo aí. Só não tem nada em branco. Que estranho, né? Mas Apareceu uma página tranquilo. em branco que não interfere, né? É estranho. Seria estranho. Para que eles queriam ter uma página em branco na apostila? E a outra diz o ISO. Só diz o ISO as duas primeiras linhas, vamos supor, né? Sim. Diz ISO não sei do que, ISO não sei do que. E depois o resto é em branco. Certo. Para mim não tem essa página em branco, tá? Só segue Professor, para mim também aparece essa página em... e 4.2.1. Então só aparece uma página a mais, então. A página 14 está em branco na apostila mesmo. A princípio, então, pelo que eu estou percebendo, não tem nenhum conteúdo faltando, né? Só tem uma página em branco só a mais. E nessa do ISO, que diz ali o ISO, eu não lembro qual é a página. Porque eu não gravei a página. Agora achei. Página 61, acho. 41. Diz ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004. Aí depois pula para NBR. Luana Fábio conectando, boa noite. Qual é a página? Acho que é 41, se não me engano. 41, vou dar uma olhada aqui na minha Depois da 40, diz o que? NR ISO 9001, 2008. Aí depois vem aqui só ISO 9000, ISO 9001 e ISO 9004. Aí depois vai para NBR. Tá, deixa eu abrir aqui de novo. Pela lógica, não tá aparecendo que não tá faltando nada. Só tô estranhando ter imprimido só uma parte. Só um pedacinho ali. Então, de certo, ela não se enquadrou na página correta. Tá carregando aqui. Eu já tinha fechado a apostila, mas vou abrir de novo. Tá carregando. Provavelmente deve ser a mesma situação, né? Não tem nenhum conteúdo faltando, só tem uma página a mais em branco aparecendo por algum motivo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Só que essa página não tá em branco totalmente. Ela tem um ISO Página... 9000, 9001, 9000. Também não tem, segue essa mesma sequência que você está falando, só não tem nada em branco, só isso, né? Nem nada faltando. Tem esses mesmos itens aí. Mas de qualquer forma, eu mando um e-mail para a escola para ver. Isso é muito estranho de imprimir coisa. assim, dessa forma, né? Tu podia ver para nós e nos informar na próxima aula. Não vale a pena tu imprimir de novo, né? Se é só uma página em branco, é só desconsiderar essa página em branco, né? Tá? Mas eu vejo lá, a princípio não tem nenhum conteúdo faltando, tá? Quanto a isso, tá tranquilo. O problema é se tivesse faltando conteúdo, né? Mas é só uma página em branco que aparece ali, tá?
Tranquilo? Tranquilo. Alguém mais, gente, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo certo, prof. Tudo certo? Tá. Ana Júlia conectando. Boa noite. Flávia, levantou a mão, pode falar, Flávia. Professor, eu fui fazer o trabalho disciplinar, mas não consegui entender. Nós vamos tratar desses conteúdos do trabalho disciplinar a partir dessa nossa aula 4, tá? Tá ok, então. Certo? Mais alguém, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos ir adiante? Por mim, podemos. Ok. Muito bem. Então vamos falar das ferramentas da qualidade, né? No conteúdo da nossa aula 4. Então, como nós comentamos já logo no início, né? Quando a gente estava falando ali do nosso calendário, a partir dessa aula, né, da aula 4, vocês vão ter os conteúdos que vocês precisam, né, para fazer ali o trabalho disciplinar. Né? A gente comentou isso um pouquinho antes, já tínhamos falado disso na aula passada também, né? Esses conteúdos aí são muito importantes, né? Aula 4, aula 5, aula 6, porque eles abrangem, né, aquelas 4 questões lá do nosso trabalho disciplinar, né? Inclusive, as 2 primeiras questões do trabalho disciplinar é do conteúdo de hoje, né? Que tratam de 2 ferramentas da qualidade. Então, lá no trabalho disciplinar, na primeira questão, trata da ferramenta de estratificação. Na segunda questão, a gente trata da ferramenta MASP. Então, se vocês provavelmente, né, tiverem olhado o trabalho e visto que se trata de uma ferramenta, né, chamada estratificação, e procuraram ela na apostila, vocês notam que essa ferramenta de estratificação está na aula 4, porque a apostila segue uma sequência de aulas, né? Aula 1, 2, 3 e 4. Então, automaticamente, né, pelo nosso calendário, fica evidente, né, que a gente tem como essa aula de hoje uma aula bem importante, né, não só pelo conteúdo, mas porque ela trata dessas 2 questões, né, lá do trabalho. Porque a segunda questão é a ferramenta MASP. E o MASP está em qual conteúdo? Se a gente for olhar a apostila, a gente percebeu, né, que a aula 4 nós temos, além da ferramenta de estratificação, tem também a ferramenta MASP, entre outras. Então, são conteúdos correspondentes a essa aula de hoje, a aula 4. Em relação às demais questões, a questão 3 e a questão 4 do trabalho, claro, se vocês leram ali as questões e procuraram na apostila, vocês devem identificar que elas fazem parte, né, da aula 5, nossa próxima aula, né, aula 5 e aula 6. Então, muita atenção, né, caso surjam dúvidas, perguntas, durante as ferramentas, né, da qualidade que nós vamos ver durante a aula de hoje, temos um interesse a mais, né, que é o interesse para fazer o trabalho disciplinar, né, temos uma ferramenta, 2 ferramentas, né, importantíssimas na aula de hoje, tá? Muito bem. O que são ferramentas da qualidade? Vocês devem lembrar que em aula anterior, a gente já fez essa distinção, né, essa classificação. Qual a diferença entre técnicas da qualidade e ferramentas da qualidade?
Então, foi conteúdo de uma aula anterior, né? Nós já sabemos essa definição. Mas, para relembrar, então, elas são utilizadas com a finalidade de medir, de analisar determinados problemas e buscar propor as soluções para esses problemas. Então, são ferramentas de análise, de coleta de dados, para a propositura de soluções daquilo que foi analisado. Isso são ferramentas da qualidade, né? Dentre as ferramentas da qualidade, nós temos a primeira delas, a folha de verificação, que em geral, né, são planilhas, né, ou formulários em que nós coletamos dados e informações. Podem ser planilhas, formulários que estão num sistema da empresa, ou planilhas, formulários que estão, por exemplo, né, no Excel ou num outro programa de planilhas. Pode-se também ter planilhas, formulários impressos. Então, são duas características aí em que a gente pode se deparar com uma folha de verificação. Tá? Então, nela nós registramos dados. Nós fizemos a coleta de informações. Tá? Então, digamos que trata-se, né, de um supermercado, tem uma área lá refrigerada, onde se armazenam elementos perecíveis, né? Hortifrutigranjeiros, frutas, verduras, enfim, onde eles ficam numa determinada temperatura, né, regulada, até que se retire de lá e se ponha lá à venda com acesso aos clientes. Então ele precisa ficar armazenado, às vezes 2, 3 dias, né, para ficar depois colocado para os clientes comprarem. E aí, para que esse processo, né, não tenha desperdícios ou perda desses materiais, né, que tem um custo para a empresa precisa manter uma temperatura média, né, ela precisa manter uma umidade média no ar. Bom, então ela pode ter uma folha de verificação, um funcionário responsável ou funcionários responsáveis por aquele setor, aquela área, que fazem a coleta dessas informações, né, durante o dia, né, faz uma verificação, né, na parte da manhã, na parte da tarde, na parte da noite, né, e vai anotando na folha de verificação essa flutuação, né, de temperatura, umidade do ar, por exemplo. Então, tivemos uma perda de estoque, né, de frutas, verduras, enfim, que estragaram e tiveram que ser descartadas. Quando que aconteceu isso? Aconteceu quando houve um problema, né, teve uma variação na temperatura, ficou várias horas ali, né, a temperatura era para estar, né, em 15 graus, né, e acabou chegando a 25, 27 graus. Houve uma variação de temperatura, e aí estragou. Durante várias horas ficou assim. Aí no outro dia não pôde colocar para vender para os clientes, né, teve que descartar, pedir um novo carregamento, e teve um custo por trás disso, né, a empresa teve uma perda. Então, a folha de verificação é só a informação coletada. Então, nesse primeiro momento, não tem uma análise desses dados, né? Não tem uma proposta de solução. A gente colheu as informações para depois analisar por que aconteceu, né, essa redução na temperatura, enfim, daquele espaço por tantas horas. É uma segunda situação. Então, a folha de verificação é somente a coleta, o registro dos dados, das informações. Tá? Essa folha de verificação serve para esse exemplo que a gente viu, mas para qualquer outro processo, né, empresarial, processo, serviço, produto, né, que a gente esteja realizando. Tá? Somente para a coleta de informações. O segundo passo, que é a análise, né, aí vai depender de outras ferramentas que a gente vê logo na sequência. Um outro exemplo aí de folha de verificação é para coleta de informações a respeito da satisfação dos clientes, né? Então eu posso ter ali uma folha de verificação apenas com duas informações, né? O relato dos problemas e o número de vezes que os problemas ocorreram. Nós temos aqui uma folha de verificação, a pessoa responsável coletou essas três informações. Reclamação, né, no atendimento de atendente desatento,
reclamação no cumprimento do prazo combinado e reclamação sobre o atendimento moroso ou burocrático. Os atendentes desatentos, né, foi reclamação recorrente 22 vezes, ou seja, perguntados aos clientes, né, 22 responderam que acharam isso um problema, né, no atendimento. 7 responderam que o não cumprimento dos prazos combinados era um problema, e 16, o atendimento moroso ou burocrático. Então, eu tenho uma frequência, né, para cada problema. O que me facilita, embora, né, essa ferramenta de qualidade ela não vá fazer uma análise para a gente propor uma solução, ela já me facilita para que eu possa fazer uma hierarquia, né, dos problemas. Então, eu estou notando aqui que tem problemas que ocorrem com mais frequência que outros. Então, eu posso resolver eles em primeiro lugar, né, aqueles que mais estão acontecendo. Eu já vou corresponder ali, de repente, a metade ou mais dos problemas que ocorrem, né. Se eu somar aqui os problemas dos atendentes atentos mais atendimento moroso burocrático, 22 com 16 dá 38, né? Então, é a maior parte, né, a maior soma dos problemas. Então, a folha de verificação, ela ajuda a coletar os dados, as informações, e identificar, né, aqueles que têm maior frequência, né, ou que têm maior prioridade para que a gente avance, né, sobre esses problemas em primeiro lugar. É importante porque, se a gente não faz, né, um registro dos dados, um registro das informações, a gente fica no campo, né, do eu acho. Né? Estão reclamando do atendimento. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Cada um vai achar uma coisa. Né? Mas o acho pode ser, né, somente, né, um elemento, né, que impressiona mais a um, ou impressiona mais a outro. Né? E aquele que tiver, de repente, né, maior capacidade de expressar o seu acho, né, pode fazer com que a equipe ou os outros, né, então vamos para essa linha, vamos para esse caminho, né, já que ele tem tanta certeza, e às vezes não é, né, o problema mais grave, né, então, né, daqui a pouco no eu acho, a gente não vai ver nenhum desses três, a gente vai num outro qualquer, né, daqui a pouco aconteceu uma vez só, né, e aí a gente está deixando, né, um percentual bem maior, né, de problemas que a gente poderia estar atacando em primeiro lugar. Essa é a importância da folha de verificação para sair do empirismo, né, do eu acho, da opinião, né, da narrativa, e ir para o fato, para o dado, para a informação. A gente, né, em termos de ferramentas da qualidade, a gente, né, não toma decisões, né, a partir do que alguém narrou ou do que, né, alguém da equipe acha que seja, né, o caminho para a solução de um problema. Não, a gente vai registrar os problemas, a gente vai anotar a frequência da ocorrência dos problemas. Aí sim, né, a gente tem dados, informações para partir de algum ponto fático, tá? Esse é o ponto, a partir dos fatos, tá? E não das, né, ideias. Já a ferramenta de estratificação, aqui temos uma ferramenta importante, né? Não só por ser conteúdo da aula de hoje, mas porque a ferramenta de estratificação é a primeira questão do trabalho, né, de vocês. Estou correto? Quem já leu o trabalho viu isso, né? Questão número 1 do trabalho, né? Aplicar a ferramenta de estratificação. O que é essa ferramenta de estratificação? Ela aprofunda, né, os dados que foram obtidos. Por exemplo, ali, né, na nossa ferramenta folha de verificação, a gente tem só a obtenção das informações, os dados, a frequência que o problema ocorre. Né? Agora, na estratificação, a gente faz um extrato, né, dessas informações. A gente subdivide o problema, né, e tenta enxergar ele por diversos aspectos, diversos ângulos. Tá? Por exemplo, né, aquele atraso no atendimento acontece em qual horário? Né? Acontece em qual turno? Das equipes que trabalham com atendimento, né? Em qual célula de atuação acontece? Esse atraso no atendimento acontece através de qual tipo de ferramenta? Tem atendimento presencial, atendimento por e-mail, atendimento por chat, atendimento, né, nas redes sociais. Qual dessas que está acontecendo nesse atraso? Então a gente vai estratificar, vou aprofundar a análise
identificar sob diversos pontos de vista, né, como esse problema acontece, tá? Então, ela vai identificar essas fontes, né, diferentes fontes de problema, sobre diversos aspectos, tá? Que aspectos são esses? Então, a gente vai analisar o problema sobre o aspecto do tempo, local, tipo, sintoma ou outros fatores. Então, vocês vão ver que lá no trabalho disciplinar tem uma historinha, né? Uma área de produção, algumas máquinas, algumas coisas, alguns dados são colocados ali para vocês distribuírem, né? Aquelas informações por tempo, local, tipo, sintoma ou fatores. Eu vou usar aqui o exemplo que a gente está, né, ali da folha de verificação, né? Que era um problema no atendimento, tá? Então, quando eu vou fazer pelo princípio do tempo, eu vou colocar, né, identificar na minha estratificação o turno, o horário que aquele problema, aquele atraso no atendimento está acontecendo. Então, eu faço uma primeira estratificação. Então, o problema no atraso do atendimento não acontece durante todo o dia, né? Não acontece minuto a minuto. Ele tem um momento que acontece. Então, daqui a pouco, por tempo, eu identifico lá que ocorre no turno da manhã. Então, está aqui minha estratificação por tempo. Então, aquele atraso no atendimento não é o tempo inteiro na empresa, né? Das 9 da manhã até as 9 da noite. Não, é no turno da manhã. Então, tem uma primeira estratificação. Não chegamos aqui nos motivos ainda, né? Mas já tem uma primeira estratificação por tempo no turno da manhã. Por local, bom, se tratando do atendimento, né? Qual célula de atendimento? Daqui a pouco eu tenho 10 equipes de atendimento, né? Então, qual célula identificamos, né? Célula 1 que está acontecendo essa frequência de atraso de atendimento. Então, eu vou colocar lá por local, a célula 1 do atendimento. Por tipo, bom, acontece no turno da manhã, tempo, local, na célula 1. Por tipo, qual tipo de atendimento? Ah, é no atendimento do chat, é no atendimento do e-mail, no atendimento das redes sociais, é no atendimento presencial. Qual tipo? Aí eu vou colocar aqui. Ah, no atendimento nas redes sociais, né? O DM, né? Então tem aqui por tipo. Qual o tipo do atendimento? Ah, o atendimento está acontecendo pelas redes sociais, está sendo demorado. Então já tenho, né, o turno, manhã, local, célula 1 dos atendentes, e por tipo, o atendimento nas redes sociais. Por sintoma, né, defeito, ocorrência, né, por atraso, então sintoma é o atraso, né. Outros fatores que eu posso colocar aqui. Temos lá 10 pessoas trabalhando, e a demanda nas redes sociais é muito grande, então a quantidade de pessoas trabalhando na célula é menor, então tem um outro fator, né, a quantidade de pessoas atuando no processo. Eu posso ter outros fatores, esse atendimento por redes sociais depende da internet, e aí eu tenho outro fator aqui, que é a instabilidade da rede, a empresa vai precisar depois melhorar isso, né, mas eu vou colocando esses outros fatores, né, correlatos aqui, tá? Então tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos para estratificar as informações que foram trazidas naquele contexto da empresa, tá? Lá no trabalho disciplinar, vocês vão ler o enunciado traz ali, então, a situação, e vocês vão classificar cada um daqueles elementos na situação por tempo, por local, tipo, sintoma ou outros fatores. Entendido? Dúvidas? Perguntas? Tudo certo. Legal, Stefano. Não me lembro agora quem tinha comentado que ainda não tinha entendido ali a lógica do trabalho. Não me recordo mesmo quem é que perguntou. Professor, então é só colocar esses dados aí lá, então. O que pede? Não, esses dados aqui não. Os dados de lá, né? Classificados, tá? Porque lá Isso, tem outra só. historinha, tá? Não é essa mesma história do atendimento que a gente contou aqui, tá? Lá é uma outra, é numa área de produção, e aí a lógica é a mesma, né? Tu vai encaixar dentro desses 5 aspectos, tá? Tá bom. Certo? Flávia levantou a mão, pode falar, Flávia. Tinha sido eu, professor, que não tinha entendido. Ah, tá. Eu não me lembrava, Flávia, que tinha sido tu, me desculpa. Mas
Ficou tranquilo agora, Flávia? Deu para pegar essa primeira? Sim, ali daí, no caso, a gente só vai botar, distribuir ali o que tem ali naquela historinha nessas cinco tópicos. Exatamente, Flávia. Exatamente isso. Tá? Ah, agora Lá- entendi, professor. Oi? Agora já consegui entender melhor. Tá, tranquilo. Lá eu não coloquei uma tabela, né? Lá tá só o texto, né? Por tempo, aí vai ter que escrever do lado. Por local, vai escrever do lado ali, tá? Não coloquei uma tabelinha assim lá, né? Tá só textual mesmo, tá? Uma dúvida. Olha só para mim ver se eu consegui entender. Essa ferramenta de qualidade, estratificação, ela vai medir o quê? O defeito, o problema? Isso? Ela vai estratificar o problema, por isso ela chama estratificação, né? Então, lá na ferramenta de verificação, qual era o dado que a gente tinha? Atraso no atendimento. Mas isso é uma coisa muito ampla, né? É bem geral. E quando a gente estratifica ele, a gente fez um estudo mais amplo do problema, o seu contexto, né? Então a gente estratificou por tempo, por local, por tipo, por sintoma e outros fatores. Foi isso que a gente fez, tá, Magali? Tá, agora eu entendi. Não só porque eu não tinha entendido, mas agora ficou mais claro. Obrigada. Certo, tranquilo. Flávia levantou a mão, pode falar, Flávia. Professor, que nem ali por tempo, que nem no caso, na pergunta do trabalho, ele só diz por turno. Não fala se é turno manhã, noite, que não precisa pôr daí. Sim, vai colocar que é por turno, tá aqui, ó. Por tempo pode colocar a hora, o dia da semana, o dia do mês, se o problema acontece, né, nos turnos, horário, enfim. Mas não Tá. precisa especificar o turno, no caso, só bota que é por turno. Isso? Isso, turno, Tá exatamente. bom, então. Obrigada. Nada. Muito bem, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, alguma dúvida sobre essa ferramenta? Tranquilo, gente? Muito bem. Então vamos para a próxima ferramenta, que é o diagrama de Pareto, né? O diagrama de Pareto é um gráfico, ele vai mostrar aí as causas de um problema e vai facilitar a visualização das prioridades, tá? Indicando, então, aquele problema que tem o maior percentual, né, de impacto sobre o processo. Esse é o diagrama de Pareto, ele tem esse nome, né, porque ele foi desenvolvido, pensado pelo Vilfredo Pareto, um economista italiano, né, que fez aquela proporção, né, dizendo que 80% da riqueza de um país está na mão de 20% das pessoas e que 80% das pessoas, né, detém apenas 20% da riqueza. É aquela inversão, né? E essa lógica dele, né, serve então para análise de problemas. Eventualmente, né, a menor parte dos problemas representa um maior percentual, né, de impacto. É isso que o diagrama de Pareto procura mostrar. Então, ele serve para estabelecer uma hierarquia das ações corretivas, desde que a gente consegue identificar visualmente no gráfico, né, aquele que causa mais impacto, obviamente, né, a gente estabelece a partir daí uma hierarquia. O primeiro, né, a ser resolvido, o segundo, o terceiro e assim por diante. Tá? Então, nós temos um gráfico, diagrama de Pareto, com dois eixos, né? O eixo vertical demonstra o número de ocorrências de um problema, e o eixo horizontal classifica por tipos de defeitos, tá? Nós temos aqui defeito 1, 2, 3 e 4. O defeito 1 representa 54%, né, dos problemas, porque os demais, né, são uma quantidade menor de ocorrência. Então, 54 mais ali aproximadamente 22%, né, chega a 77. Depois mais 13% chega a 90. Depois mais 9, alguma coisa por cento chega ao 100, né? A soma dos 4 problemas dá 100%. Mas o primeiro é mais da metade dos problemas, né? É 54,55%. É isso que o diagrama de Pareto procura demonstrar, para a gente possa, então, ter, né, visualmente a identificação de qual problema causa maior impacto.
e a gente pode, então, estabelecer um cronograma, né? Então, já que o primeiro problema é aquele que causa maior impacto, vamos começar a tomar ações, né? Estudar, propor soluções para esse problema em primeiro lugar. Não que a gente não vá olhar para os demais, a gente começa por esse, né? Porque resolvendo esse, a gente resolve boa parte dos problemas da empresa, né? Então, a gente usa uma inteligência, né? Para ser mais ágil, mais rápido e minimizar os impactos de perdas, enfim, né? Ou de erros no processo a partir daquele percentual de impacto maior, tá? Diagrama de Pareto, pessoal, dúvidas, perguntas? Ficou entendido? É uma ferramenta gráfica que a gente identifica o problema pelo número de percentual, né, de impacto que ele causa, e aí estabelece essa hierarquia. Tailine colocou tranquila no chat, legal, Tailine. Para mim também tá tranquilo. Legal, Agatha. Flávia colocou tudo certo. Muito bem. A nossa próxima ferramenta, então, é o diagrama de Ishikawa, né? Ela tem esse nome por causa do autor, né, da ferramenta, que é o Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa, claro, além da ferramenta, né, que leva o seu nome, ele também, né, foi o proponente, né, que criou lá o programa 5S. É o mesmo autor, né, o Kaoru Ishikawa. Tá? Naquele período, né, da administração japonesa, em que surgia lá, né, naquela década de 50, o sistema atual de produção, diversos engenheiros e pensadores criaram, né, várias ferramentas de gestão. O Kaoru Ishikawa foi responsável pela criação de algumas delas, né, então, inclusive, o diagrama de Ishikawa, que a gente conhece, né, por outros nomes. O diagrama de Ishikawa é chamado de diagrama de causa e efeito, diagrama de espinha de peixe, ou diagrama 6Ms, né? Tudo por características, né, da ferramenta. Então, o diagrama de Ishikawa é uma ferramenta que analisa, né, as causas de um determinado efeito. Então, por isso também se chama diagrama de causa e efeito. Chama diagrama de espinha de peixe por causa do formato, né? Ele parece realmente, né, um formato de uma espinha de peixe. E chama diagrama 6Ms porque ele analisa sobre 6 aspectos que começam com a letra M. Tá? Então, por isso esses outros apelidos, mas o nome original é diagrama de Ishikawa. Tá? Então, o que ela faz? Analisa as causas, né, para um determinado efeito. Aquela correlação, né? Não existe efeito sem causa. Né? Se existe um efeito, né, algo foi causador daquele efeito. Não existe uma reação sem que haja uma ação. Né? Então, nada está em movimento, por exemplo, né, sem que, né, tenha havido um efeito, né, tenha havido uma causa que tenha colocado aquele elemento em movimento, por exemplo. Então, essa relação aí do diagrama de Ishikawa. Então, ela identifica de forma sistemática, né, através, né, de 6 princípios que começam com a letra M, as prováveis causas de um problema. Tá? Então, nós temos aqui o modelo. Tá? Então, nós temos o efeito, e esse efeito é analisado a partir dessas 6 categorias. Tá? 6 palavras que começam com a letra M. Matéria-prima, mão de obra, máquinas, meio ambiente, método e medida. Então, tem um problema, um efeito. Quais são as causas para esse problema? Lá em relação às máquinas, os equipamentos da empresa, pode ter alguma causa que leva àquele problema? Então, vou anotando aqui. Mão de obra, em relação às pessoas, né, que trabalham no processo. Alguma ação, alguma coisa em relação às pessoas pode ter causado aquele efeito, aquele problema? Então, eu anoto ali as prováveis causas. Em relação à matéria-prima, né, os materiais utilizados na produção ou na prestação do serviço. Aquele efeito lá, tem alguma coisa de matéria-prima que pode causar aquele efeito? Então, eu vou anotando aqui. Meio ambiente, em relação ao espaço, né, em que o produto se encontra, ou que um serviço é prestado, ou através do qual, né, é deslocado o produto ou o serviço. Tem alguma coisa que acontece nesses espaços onde se dá o produto ou a prestação do serviço que pode ter causado aquele problema? Anoto ali. O método, a forma de fazer, né, de prestar o serviço, né, de realizar o produto. Tem alguma coisa no método, na forma de fazer, que pode ter causado aquele defeito? Anoto ali. Medida, ou seja, os parâmetros, né, daquele produto, daquele serviço, né,
tem algum parâmetro de medida de tempo, temperatura, né? Tudo que a gente possa medir num produto ou num serviço, né? Tempo de prestação do serviço, né? Temperatura que tem que ficar armazenado, né? A matéria-prima, né? O tempo, né? De produção do produto. Tem alguma coisa em termos de medida que eu posso anotar aqui que pode ter causado aquele defeito lá, né? Aquele erro, aquele problema? Então, é essa análise que se faz, tá? No diagrama de Chicago, ou seja, são todas as prováveis causas sobre o aspecto dos 6 M's que podem ter levado ou podem levar aquele efeito, né, aquele problema. Tá? Nós temos aqui um exemplo prático. Tá? Aqui é um processo de carregamento e transporte de uma mercadoria, processo logístico, né? E foi identificado um problema. As mercadorias estão sendo avariadas, né, nesse processo de carregamento. Tá? Então, qual é o efeito? É o problema, a mercadoria avariada. Agora, quais são as possíveis causas nesse processo de carregamento, né, em relação à mão de obra, materiais, métodos, máquinas, medidas e meio ambiente, que podem levar a este problema? Tá? Então, em métodos, o manuseio incorreto, a forma, né, de manusear. Pode avariar a mercadoria? Então, anota ali. Materiais, a própria embalagem, né, o pallet, né, o elemento em que se coloca, né, o empilhamento lá das caixas da mercadoria, por exemplo, né, vai ser unitizada para ser enviada ao cliente. Eles são frágeis, e são quebradiços e pode causar o tombamento da mercadoria e por isso avariar, então anota ali, né. Mercadoria variada, mão de obra. O pessoal que, de repente, eventualmente não é bem treinado, ou está sempre trocando, né, rotatividade, está sempre trocando a equipe, né, isso pode levar ao tipo de avaria, se a equipe não estiver bem treinada. Máquinas, então, para o processo de carregamento a gente utiliza, né, equipamentos, empilhadeira, paleteira, essas máquinas podem estar mal calibradas ou sendo mal utilizadas, então anota ali. Em relação a medidas, né, o tempo de carregamento muito curto, que leva um processo de acelerar, né, a atividade, e nesse processo de tentar acelerar se cometem erros, né, e aí leva à variação da mercadoria. Então, anota ali. Meio ambiente, ou seja, o local, né, em que o processo ocorre. Tá? Então pode acontecer ali uma movimentação excessiva no armazém, onde desloca a mercadoria para ser carregada? Pode. Então, isso pode ser uma causa, né, da mercadoria variada. Então, se levantam diversas causas prováveis, né, sobre esses 6 aspectos, os 6 M's, para aquela possível situação, efeito. Né? Tranquilo, gente? Entendido a aplicação do diagrama de Chikawa, como se realiza? Tranquilo, professor. Legal. Não sei se o Stefan deu um pouquinho de ruído na comunicação do Stefan ali, não sei se ficou ok. Cláudia Deluc colocou ok ali no chat. Eu perdi um pouquinho, professor, porque acabou a bateria do celular, eu botei no note, mas depois eu assisto o vídeo de novo. Tranquilo, qualquer coisa, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, tá? Tá. Tá tudo certo. Depois eu assisto. Tá. O Stefan colocou tudo certo ali no chat. Legal, Stefan. Muito bem, gente. Então, esse é o nosso diagrama de Chikawa, né? A gente precisa, então, fazer a análise das causas. São 6 princípios que começam com a letra M, onde a gente anota as causas para um problema, né, que foi identificado em um determinado processo. Tá? Isso pode ser aplicável, né, em áreas administrativas, né, em processo produtivo, prestação de serviço, independente do tipo de empresa, o que a empresa faz, a gente pode utilizar o diagrama de Chikawa para fazer o estudo das prováveis causas, tá, de um problema. O passo a passo da aplicação dela, claro, né, primeiro tem que identificar as causas, né, que é a etapa da construção do gráfico, né, que a gente viu agora. O gráfico é dessa forma que tem que ser feito, professor? Isso, isso, exatamente. Tá? Então, claro, a gente identificou as causas, né? Aí depois tem os próximos passos, né? Depois que foi definidas as causas, né? Tem que se determinar as metas para a solução, tá? Para minimizar os problemas.
Então, todas aquelas causas ali são estudadas e aí se propõe um plano de ação para cada causa, né, a fim de resolver o problema. E, claro, o terceiro passo é monitorar o resultado. Então, a gente propôs uma ação para cada uma daquelas causas. A partir do momento que a gente colocou, né, essas ações em movimento, deixou de acontecer a avaria que estava acontecendo, então a gente monitora para verificar o resultado. Né? Se resolveu, ok, né? A gente padroniza, né? Passa a se adotar aquele novo processo. Se não resolveu, tem que analisar de novo, né? Talvez alguma provável causa escapou, né, da observação. Tá? Então esse é o diagrama de Ishikawa, seus 3 passos de aplicação. A nossa próxima ferramenta da qualidade é o histograma. Ela é um gráfico também, né, que é obtido através da distribuição de frequência de algum evento. Tá? Então, a frequência que ocorre aquela determinada situação vai indicar algo no gráfico. E a gente, analisando o gráfico, consegue identificar onde eu preciso agir, tá? Facilitando essa visualização. Então, o histograma ele é um gráfico. Nós temos aqui 2 eixos, né, o eixo vertical e o eixo horizontal. Então, no eixo vertical, nós estamos vendo a frequência em que ocorre determinada situação. Tá? Temos uma escala que vai de 0 até 50. E no eixo horizontal, nós temos o tempo. Tá? Nesse caso aqui, é o tempo de carregamento. Né? Então, está sendo carregados os veículos, né, numa determinada fábrica. Então, o produto está pronto, a gente está carregando, né, o veículo vai fazer o transporte e a entrega lá para o cliente final, por exemplo. E esse gráfico histograma, o que ele analisa aqui? O número, né, de vezes, a frequência, né, com que as cargas, né, ficam um tempo mais excessivo, né, aguardando o carregamento. Tá? Então, nós podemos aqui fazer uma relação de tempo de espera, tá? Então, a 1h da manhã até ao meio-dia é o tempo que os caminhões estão lá carregando. Aí, a parte da tarde, eles estão fazendo as entregas. A 1h da manhã, os caminhões estão lá aguardando o carregamento, eles estão aguardando 10 minutos. Cada caminhão que chega aguarda 10 minutos. Às 2 da manhã, esse tempo, né, já subiu para 25 minutos de espera. Até chegar ali às 5 horas da manhã, os caminhões estão chegando a esperar quase 50 minutos, né, para ser carregados. E isso é um tempo muito longo, né, de espera. Isso pode impactar a qualidade da relação com o cliente final, porque pode ocasionar, eventualmente, né, atraso nas entregas. Então, a empresa precisa resolver, né, essas situações de tempo muito longo, né, de espera. 50 minutos esperando para carregar realmente é muito tempo. A empresa precisa equalizar isso, né? Então, ela vai atuar nesses momentos, tá? Então, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. São as 3 maiores faixas, né, de espera, tá? Então, às 6 horas da manhã espera mais ou menos, né, entre 35 e 40 minutos, às 5 entre 45 e 50 e às 4, né, 45 mais ou menos minutos esperando. Então, ela pode atuar nesses 3 horários aqui, né? Estudar as causas, né, e buscar resolver e diminuir esse tempo de espera. Então, o histograma é uma ferramenta muito útil, né, que ajuda a empresa a identificar, né, qual é a frequência do problema ocorrendo numa escala de tempo. Tá? Antes da gente ir para o fluxograma, gente, o histograma aqui ficou tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? De boa, prof. Legal, Agatha. Yasmin Gomes colocou tudo ok. Yasmin Rocha também. Stefano colocou tranquilo. Muito bem. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, alguma pergunta, a gente não deixem de participar, né? Faça a pergunta no chat ou faça a pergunta ao vivo aí, habilitando o microfone, tá? Então vamos para o fluxograma. O fluxograma, ele é uma ferramenta também muito importante, né, da qualidade, porque ela identifica, né, as etapas de um processo, facilitando que todas as pessoas que participam daquele processo saibam, né, o padrão de execução daquelas atividades. Então, é uma ferramenta muito importante, né? Ela é um gráfico, então
identifica como o processo deve ser executado. O que padroniza, né? Todo mundo sabe que é aquele passo a passo ali. Se é alterado o processo, se altera o fluxograma, né? Se treina as pessoas, todas elas passam a observar o novo, né, a nova versão, né, do processo através do novo fluxograma. Tá? Então, uma ferramenta muito utilizada nas empresas, né? Frequentemente a gente vê ela, né, nas empresas onde a gente atua, né? Símbolos mais comuns utilizados num fluxograma. Tá? O primeiro símbolo, né, que a gente está vendo identifica, né, o início ou final de um processo. Ele é chamado de terminal. Então, quando a gente está iniciando, né, um processo qualquer, a gente coloca esse símbolo e coloca lá dentro dele a palavra início. Significa que está iniciando algum processo ali. Vão acontecer várias coisas, lá no final, quando terminar o processo, a gente repete essa mesma figurinha, terminal, e vai colocar dentro do texto ali, né, da figurinha, fim. Então vai ter, né, essas duas repetições, início e fim, e no meio, todo o processo ocorrendo. Nesse meio, nós podemos ter o retângulo, que significa que ocorre ali uma operação, né, uma atividade, uma ação. Um exemplo, comecei com a figurinha do início, é uma seta ligando para uma caixa retangular, e dentro da caixa retangular tem uma ação, né? Aí está descrito dentro da caixa retangular ali, né? Atender o cliente, né? Logo que ele entra na loja. Oferecer ajuda ao cliente logo que ele entra na loja. Então é uma ação, uma primeira ação. Então, toda vez que acontecer uma ação, uma operação, uma tarefa executada, usa a caixa de retângulo, tá? Quando for um documento, né? Essa figura, né, que inicialmente parece um retângulo, mas ela tem ali um recorte, né, um ondulado. Essa figura, né, com esse ondulado, né, um meio retângulo ali, ela significa que é um documento. Então, é preenchido o documento, né, as informações são repassadas ao setor tal. Então, quando for um documento, né, a gente vai utilizar aquela figura retangular ali, tá, com esse recorte. Nós temos o círculo menor, que ele significa que ele é um conector de fluxo, né? Sempre que a gente estiver passando de uma operação para outra, né? Passando de um processo para o outro, a gente pode utilizar esse conector de fluxo. Tá? Terminou aquele processo ali, agora os documentos são enviados para um outro processo. Então, saiu da área de vendas, foi para a área, né, financeira. Então, a gente pode usar esse símbolo, o círculo menor, como conector de fluxo. As setas elas servem para conectar os diferentes símbolos, tá? Indicando o caminho que está seguindo aquele processo. O losango é uma figura de decisão. Tá? Então, a gente, dentro do losango vai ter o texto, né, a respeito da decisão. Se a resposta for sim e não, né, segue um caminho, segue outro. Né? As pontas do losango, por exemplo. Né? Se for sim, segue um caminho. Se for não, segue outro caminho. Então, a gente usa setas para conectar. O quadrado é a conferência ou verificação. Né? Sempre que a gente tiver, né, um controle de qualidade, né, uma verificação de documentação, eu utilizo o quadrado. Se o fluxograma for muito grande, a gente tem um conector de folha. Tá? Significa que a gente terminou ali aquele momento e está indo para a próxima página, próxima folha. O arquivamento definitivo, quando se trata de um documento, né, é o triângulo invertido, e o arquivamento temporário, quando a gente tem um documento que a gente está arquivando temporariamente, é o triângulo na sua posição normal. Tá? São as mais frequentes, né? Tem outras, né, simbologias, mas essas são as mais frequentes. E para nós aqui, né, a gente vai utilizar bastante o terminal, né, de início e fim, o retângulo, tarefa ou operação, e o losango, que é a decisão. Tá? Essas três aí. E, claro, a seta de ligação. Temos aqui um exemplo, um fluxograma de uma área, de um processo de venda presencial, tá? Onde ocorre o atendimento ao cliente. Então, nós vamos ter aqui início e fim desse processo. Vamos ter as caixas de ação, né, que são os retângulos, e uma decisão, né, do cliente em relação a esse processo de atendimento. Então, a gente começa lá, o início, né? Todo processo, né, todo fluxograma vai ter essa caixinha de início. Aí a primeira seta ligando à primeira operação. Qual é a primeira operação? Bom, para ter uma venda presencial precisa ter cliente na loja, né? Então,
Primeira operação, cliente entra na loja. Próxima seta ligando a próxima operação. Depois que o cliente entra na loja, qual é a próxima ação a ser feita? O vendedor se aproxima e oferece auxílio. Ok. Depois que ele oferece auxílio, o cliente vai decidir, né? Se ele aceita esse auxílio ou não. Aí vai um losango, que é uma decisão, né? O cliente aceita o auxílio? Pergunta. Se sim, segue essa lógica dessa conexão de baixo. Se não, segue a lógica do não ali, tá? Se não, o vendedor se afasta, né? Espera o cliente realizar o atendimento. Então, vai para o próximo passo. O cliente aceita o auxílio? Sim. Então, o cliente escolhe o produto, né? Que decide comprar. Próxima seta de operação, próxima caixa de operação. O vendedor acompanha até o caixa. Próxima seta, próxima operação, próximo retângulo. O cliente efetua o pagamento e sai da loja. Seta final, né? Fim da operação. O cliente já efetuou o pagamento, saiu da loja, então acabou o processo de venda presencial. Tá? Bem simples, né? Mas a gente já vê que com apenas 3, né, gráficos, a gente consegue montar um fluxograma de uma operação de atendimento, né, de uma venda presencial, por exemplo. Tá? Temos um outro exemplo aqui no fluxo de pedido de compras. Tá? Tem esse processo é um pouquinho mais complexo, mas com apenas essas 3 figuras a gente também consegue, né, a figura do início e fim, da operação e da decisão, né? Então, a gente tem o início, chega o pedido, né? É um processo de pedido de compras. Então, recebeu o pedido, verifica se o cliente é cadastrado. Então, é uma decisão, né? Se o cliente é cadastrado, sim, segue um caminho. O cliente não é cadastrado, então não. Primeiro cadastra o cliente, para depois processar o pedido. Se já é cadastrado, vai diretamente processar o pedido. É uma operação, é um retângulo, né? Processamento do pedido. Depois que processou o pedido, vai para a aprovação do crédito. O crédito é aprovado, segue um caminho. Então, se o crédito é aprovado, vai retirar o produto do estoque, vai embalar, avisar a transportadora e fazer a entrega para o cliente. Enfim, o crédito não é aprovado, não. Então, o envio para o cliente não é realizado porque o pedido não foi aprovado, enfim. Né? Então, é um fluxo de aprovação de pedido. Né? Então, qualquer processo, né, pode ser venda, compra, né, pode ser, né, na área do marketing, pode ser um processo produtivo, pode ser um processo de atendimento ao cliente, qualquer que seja, a gente faz, então, um fluxograma para determinar o padrão, né, de como as coisas devem ser feitas e realizadas. Tá? Sobre o fluxograma, gente, tranquilo? Perguntas, dúvidas? Por enquanto, não. Muito bem. O Flávio também colocou ali tranquilo no chat, o Stefano também, a Thalia colocou tranquilo, a Sabrina também tranquilo, certo. Então agora vamos à próxima ferramenta, que é o MASP. O MASP também é uma ferramenta muito importante, né? Não só por ser conteúdo da aula, mas porque lá no nosso trabalho disciplinar, né, a segunda questão do trabalho disciplinar, ela trata aí do MASP. Então, sempre que vocês precisarem, né, rever aí o MASP, ele está na apostila na aula 4, está nos nossos slides da aula de hoje, né, da aula 4 e no vídeo também da aula de hoje, caso vocês precisem rever. O MASP é uma sigla, né, para método de análise e solução de problemas. Então, o foco dele é analisar problemas, propor soluções. Né? Ele é classificado pela ótica do PDCA. Então, os primeiros 4 passos do MASP, do número 1 até o número 4, ele se enquadra na lógica do pleno, do PDCA, que é o planejar. Então, o primeiro passo do MASP é a identificação do problema, observar e analisar o problema, o 2 e o 3, e o 4, propor um plano de ação, né, para esse problema. Então, são os 4 primeiros elementos e que se enquadram no P, planejar. O do, fazer, né, no ciclo PDCA, é o 5º passo do MASP,
ou seja, colocar o plano em prática, né, em ação. O sexto passo do ciclo do MASP se enquadra no C, check, do ciclo PDCA, que é a verificação. O passo 7 e 8 do MASP, que é a padronização e a conclusão, se enquadram no action, né, no agir, do ciclo PDCA. Tá? Então, são 8 passos do MASP, a metodologia ou método de análise e solução de problemas. Tá? Cada um deles corresponde a uma fase do PDCA. A etapa 1. A etapa 1, ela é a identificação do problema. O objetivo aqui é definir com clareza qual é o problema. Tá? Então, obviamente, né, se aplica o MASP para cada problema individualmente. Né, se faz análise de todos os problemas identificados e se roda, né, o MASP para isso. Então, escolhe o problema, né, claro que se inicia pelo mais relevante, né, para aquele que tem maior impacto, maior percentual. Então, os levantamento histórico do problema, as perdas, né, se faz toda a análise, toda a identificação do problema, toda a história do problema, tá? Todo o diagnóstico em relação ao problema. Na segunda etapa, é a etapa de observação, se faz a investigação, né, das características específicas de um problema. Tá? Então, se descobre as características do problema, coletando os dados, e olha só, gente, como é que a gente faz esse aprofundamento, detalhamento do problema? O que diz aqui? Detalhamento por estratificação de tempo, local, pessoal envolvido, etc. Ou seja, aqueles elementos da estratificação. Então, a fase 2 do MASP, que é a observação, ela se relaciona à aplicação da ferramenta de estratificação, né? Então, estou observando com mais detalhes, estou estratificando o problema, tá? Então, guardem essa informação, é muito importante aí para vocês, na hora de fazer o trabalho disciplinar, sobretudo na questão 2 do trabalho disciplinar, certo? Anotaram isso? Sim. Muito bem. Etapa 3, análise. Flávia levantou a mão, pode falar, Flávia. Professor, eu não consegui anotar. Não conseguiu? Passou muito rápido. Não, mas que eu disse assim, ó, anotem aí, etapa 2 do MASP, vai ser muito importante para vocês resolverem a questão 2 do trabalho. Foi isso. Certo, Flávia? Não te preocupe em anotar. Não te preocupe em anotar o texto do slide, que depois ele fica disponível para vocês ali no Class, tá? Etapa 3 do MASP é a análise, tá? O objetivo aqui é descobrir as causas do problema. Tá? Então, a gente identificou o problema, etapa 1, etapa 2 fez a observação, o aprofundamento, a estratificação, né, do problema, na etapa 2, na etapa 3 é descobrir as causas, né, a análise, então. Tá? A definição das prováveis causas, né, do problema. Então, aqui cabe aquela ferramenta, né, que a gente viu, que é o diagrama de Chikawa, né, que faz a aplicação, né, da relação causa e efeito. Né? Então, na etapa 3, a análise, né, uma ferramenta útil a utilizar a nossa diagrama de Chikawa. Na etapa 4 é o plano de ação, ou seja, a gente pode utilizar aqui o 5W2H, por exemplo, né, para estabelecer um plano, né? Quando fazer, quem vai fazer, por que vai ser feito, né? Quanto vai custar. A gente, então, na etapa 4 faz o plano de ação. Tá? Formula aí um cronograma, define as metas, define as pessoas responsáveis, né? Para que isso seja, então, implantado na empresa. Então, a gente não sai, né, da primeira parte do ciclo PDCA em planejar, sem ter feito as 4 etapas, inclusive a quarta, que é um plano de ação. Tá? Para cada problema identificado, observado, né, quais as soluções que a gente vai propor e como serão executadas essas soluções. É o nosso 4, plano de ação, né, como será executado. Aí sim, só depois disso, a gente vai para a 5ª etapa, que aí já é o fazer, né, o do ciclo PDCA. Então, na etapa 5 é a ação. E, claro, a gente não pode pular etapas, né?
Então, para colocar um plano em prática, eu tenho que primeiro treinar e desenvolver as pessoas. Isso a gente já viu, né, nas aulas anteriores, né? Então, eu vou executar, mas antes eu preciso treinar, desenvolver, né, os indivíduos. Então é isso, né? Etapa 5, ação. O objetivo aí de bloquear as causas do problema. Para isso eu vou precisar primeiro treinar as pessoas, né, sobre como executar aquele plano de ação, capacitar, né, treinar, para depois colocar esse plano em execução, porque são as pessoas que vão executar o plano. Tá? Na etapa 6, nós já estamos na quarta fase, né, do ciclo PDCA, é o item 6 do MASP, verificação. Tá? Aí vai se verificar se aquilo que foi planejado e posto em ação, né, ele está resolvendo o problema. Então a gente vai comparar os resultados. Antes era assim e dava esse problema. Agora que a gente está executando o plano, né, o que está acontecendo? Né? O problema foi resolvido, diminuiu o percentual de falha, de defeito, de erro, conseguimos eliminar totalmente. A gente tem, então, um momento de comparação na etapa 6. Tá? Se foi resolvido, dá-se continuidade àquele processo, né? Se padroniza. Não foi resolvido, né? Vamos reanalisar para ver onde falhou, né? As etapas anteriores. Etapa 7. O objetivo é prevenir o reaparecimento do problema, né? Então, se a solução deu efeito, né? A gente resolveu o problema, a gente vai elaborar, vai alterar o padrão. Então, antes era feito de uma forma, agora com a solução, né, se altera o processo. Então, a gente vai fazer alteração de processo, eventualmente vai fazer alterações, né, no nosso fluxo, o nosso fluxograma de processo, de acordo com o novo procedimento, né, já que a solução deu certo. E, claro, fazer devida comunicação, né, circulares, a alteração aí do padrão para cada setor afetado. Ainda faz parte da etapa 7, padronização, né? A educação e treinamento, porque a gente precisa agora treinar todos novamente, né? Já que deu certo, fiz alterações de procedimentos, né? Fiz alterações nos fluxogramas, nos documentos da qualidade da empresa. Então, vou treinar as pessoas, né? Olha, a instrução de trabalho agora passou a ser nova versão, né? Alterou isso, alterou aquilo. A gente treina as pessoas e faz o acompanhamento, né? Para verificar se não retrocedeu, né? Não voltou, a equipe não voltou a fazer como fazia antes. Realmente aquele treinamento surtiu efeito e a gente está praticando, né, um novo padrão. Por fim, a etapa 8, que é a conclusão do MASP. Né? Então, se recapitula todo o processo, né, de solução do problema para aproveitar para situações futuras. Vocês têm que reflexionar, né, tem que fazer uma reflexão sobre toda a análise, né, identificar aí o que deu certo, os aspectos positivos, para que a gente possa utilizar, né, essa técnica que deu certo para as próximas situações. E é claro, né, procurar as relações, né, desse problema que foi resolvido, né, com outros que podem ser correlatos. Então, a gente pode ter resolvido o problema principal, mas junto a ele, né, a gente tinha outros pequenos problemas que eram correlatos, para ver se nada ficou faltando, né, em relação a essa ferramenta. Então, são as 8 etapas do MASP, tá? Sendo que, repito, a etapa 2, observação, onde se faz lá, né, o uso da ferramenta de estratificação, é muito importante, né, porque ela corresponde aí a uma questão lá do nosso trabalho disciplinar, a questão número 2, né. Muito bem, gente. Chegamos ao final aí desse conteúdo, aula 4, ferramentas da qualidade. Antes da gente ir para o nosso intervalo, quero saber de vocês. Como é que foi? Tranquilo? Tudo certo em relação às ferramentas da qualidade? Querem fazer alguma pergunta antes da gente ir para o intervalo? O Stefano colocou aí que está tudo certo, sem perguntas. Yasmin Gomes colocou tranquilo. Bem tranquilo, senhor. Ana Júlia. Flávia levantou a mão, pode falar, Flávia.
As dúvidas vai aparecer na hora do trabalho, professor. Na hora de fazer os exercícios também, né, Flávia? É, né? Vai aparecer as dúvidas. Por enquanto tá tudo certo. Tá, tranquilo, Flávia. Uma coisa importante que a Flávia colocou, né? Na segunda parte da nossa aula, a gente sempre tem exercícios, né, gente? Então, se vocês vão fazer os exercícios ali, tem dúvida, tem pergunta, participem, né? Participem do chat, participem ao vivo aí, tirando as dúvidas e perguntas de vocês, tá? Então, com o conteúdo de hoje, claro, a gente vai fazer os exercícios ainda na segunda parte, mas já tem já capacidade aí tranquila de fazer as duas primeiras questões do trabalho disciplinar. Então, né, até a próxima aula, de repente, quinta-feira que vem, né? Vocês vão ter feito já a primeira e a segunda questão. E aí, se tiveram dificuldade ou ficaram com alguma dúvida, já traz para a próxima aula, né, para a gente conversar também, tá? Yasmin Rocha colocou tudo certo, lembrava da maioria, Yasmin. Legal, né? Boa parte dessas ferramentas a gente acaba vendo, né? Lá no primeiro ciclo, em algumas disciplinas, né? A gente vê lá o SM, né? Planejamento estratégico, né? Administração de marketing, né? Outras disciplinas lá no primeiro ciclo que a gente acaba usando uma ou outra ferramenta, né? Lá em Economia e Mercado, no primeiro ciclo, a gente fala dos economistas, né? E aí um deles é o Wilfredo Pareto. Então, vários pontos de contato, né? Com algumas disciplinas lá no primeiro ciclo, a gente acaba lembrando mesmo. Legal, Yasmin. Que bom que vocês lembram, né? Isso é positivo. A Jaciele colocou ali no chat para ela tranquilo, metade do trabalho feito. É isso aí, Jaciele. Pensamento positivo. Melhor ver a metade do copo cheio do que a metade vazia, né? Então, gente, vamos fazer o nosso intervalo, tá? São 15 minutinhos. Na volta do intervalo, a primeira coisa que a gente faz, como vocês sabem, é a chamada. Então, se possível, né, não deixem a conexão, né, permaneçam conectados. Porque na volta, quando a gente faz a chamada, né, eu já abro e já começo a fazer a chamada. Então, se vocês demorarem para voltar da conexão, tiver algum problema na conexão para retornar, pode ser que já tenha passado o seu nome. Se vocês conseguirem, né, puderem ficar conectados durante o intervalo, né, melhor, porque aí já, né, a gente não tem esse problema. E aí, depois da chamada, nós vamos ter exercícios no Classroom, né, correspondentes à nossa aula 4, Ferramentas da Qualidade. Tá? Então, agora são 20h30, voltamos 20h45, no nosso intervalo. Certo, gente? Só fecha o microfone e a câmera, e aí às 20h45 abro de novo para a gente dar continuidade. Até daqui a pouco. Até.